O deputado Rogério Correia protocolou requerimento da CPMI do Rio de Janeiro, pedindo depoimento do Bolsonaro na próxima terça, 26, após a revelação de que o ex-presidente teria discutido com a cúpula das Forças Armadas um golpe para evitar a posse de Lula. Conforme foi revelado aí no Globo e no UOL, a conversa foi relatada pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na delação premiada que fechou com a Polícia Federal. O personagem central é o almirante Garnier, o ex-comandante da Marinha Brasileira, que aparece ali como um sujeito que topou dar esse golpe de Estado. No requerimento ao que a gente teve acesso aqui no DCM, o Correia aponta que o não reconhecimento da eleição do seu opositor e vários pronunciamentos dúbios levaram os apoiadores de Jair Messias Bolsonaro a interpretar que o mesmo autorizava e estimulava os protestos violentos, paralisação de rodovias e acampamento nos quartéis, pedindo intervenção militar, dentre outros tantos atos que fizeram gestar os atos de terrorismo ocorridos em 8 de janeiro. Ele lembra ainda, o Rogério Correia, que a PGR requereu ao STF que inclua Jair Messias Bolsonaro no inquérito que apura a responsabilidade intelectual relativa aos ataques terroristas aos prédios dos poderes da República. Aí finaliza assim: as condutas reiteradas do ex-presidente autorizam a compreensão da necessidade de apuração das suas responsabilidades pelos atos violentos, de vandalismo e terrorismo, cuja apuração é objeto desta CPMI, motivo pelo qual requeiro seja convidado o senhor Jair Messias Bolsonaro para prestar os esclarecimentos que se julguem necessários, diz o documento. Bolsonaro, que não tem mais o foro privilegiado, passou mandato protegido de convocações a CPIs devido ao artigo 50 da Constituição, segundo o qual o parlamento pode convocar ministros ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência, excluindo assim o presidente. O deputado Rogério Correia me disse que ainda tem aí que ver algumas questões, além da aprovação do requerimento ali, né, pela diretoria da CPMI, se um ex-presidente pode ser convocado. E eu dei uma assuntada com juristas e aparentemente não tem problema exatamente por isso, pelo fato do cara não ter mais foro privilegiado. Além do Bolsonaro, os governistas ainda querem convocar o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, que concordou, como eu disse aqui, em ceder as suas provas, caso Bolsonaro tentasse anular as eleições de 2022. E, além dele, o Felipe Martins, aquele sujeito que fez um gesto supremacista branco numa audiência no Senado, que é ex-assessor especial para assuntos internacionais da presidência, que apresentou a Bolsonaro a minuta do decreto de golpe que previa o cancelamento das eleições e a prisão de opositores. Então, tem bastante gente ainda para ser chamada pela CPMI. Claro que vai passar agora por um crivo. Eu não sei se o Bolsonaro, no final das contas, vai ser aceito o depoimento dele ali, porque nós temos também um presidente da CPMI que é um cara, eu ia dizer covarde, mas eu vou dizer assim, omisso, leniente. E duvido que ele vá aprovar, mas o fato do deputado Rogério Correia propor isso é um avanço, está aí mostrando que não tem medo. Nós estávamos falando disso no café da manhã, né, Mafê? Da necessidade de ir para cima, de instigar, de apontar caminho, de provocar. O Rogério Correia faz isso com maestria. E ele não é assim só ali na frente das câmeras para lacrar. Eu conheço bem a trajetória dele. Ele é corajoso de fora também, indo contra, eventualmente, a direção do PT. O deputado Rogério Correia, em Minas Gerais, batia no Aécio quando parte do PT queria proteger o Aécio. Porque tinha gente lá, Minas é pequeno, e tu sei o quê, um cargo aqui, um cargo ali. O Rogério Correia, eu não sei se quem se lembra de uma manifestação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eles cantavam uma música uma música assim, e era o helicóptero do pó do Perrella. O Rogério Correia que organizou isso aí. Então, agora, quando ele fala em chamar o Bolsonaro, primeiro que ele protocolou direitinho, não tem nada legal e tal, no mínimo, está chamando para um debate exatamente em torno
de uma coisa que me parece óbvia, que é ouvir o mandante desse negócio todo. A CPMI vai, daqui a pouco, já para o final, vai preparar um relatório, ela não pode durar para sempre. E esse relatório precisa incluir as descobertas dos inquéritos aí que estão rolando em paralelo. A delação premiada do CID, que está trazendo à tona um monte de documento, precisa também entrar na apuração da CPMI e, eventualmente, essas coisas se conversarem. Né? Tem uma resistência do Arthur Maia. Eu vi também que a Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, está propondo para aquele Wellington que veio hoje, ficou calado, uma delação premiada. Há aí uma questão para saber se eles têm jurisprudência para isso, se uma CPI pode ou não fazer isso, mas tem uma pressa, e essa pressa é bem-vinda. Acho que a água está batendo na bunda do Bolsonaro, e se os governistas forem espertos, dá para aproveitar esse momento e encurralar quem deve ser encurralado. Bolsonaro, os apaniguados dele e as Forças Armadas, né, Mafê? Depois eu vou falar mais um pouquinho disso. Me diga o que você achou dessa história do Rogério, minha querida. Eu achei excelente, só quero complementar em tudo que tu falou do Rogério, que além disso ele é um ótimo executor, ele não é um cara só do discurso, ele é um cara que vai lá e faz, né? Então acho que isso também tem todo um diferencial, assim, um cara que já protocolou esse depoimento do Bolsonaro, que tá caindo de maduro agora depois dessa delação do Cid, né? Que me parece que não tem mais o que para onde fugir os conciliadores de não ouvir agora Bolsonaro e não ir para cima com tudo, porque quando o Cid alega que ele entregou, que Bolsonaro entregou uma minuta do golpe, então ele esteve diretamente ligado nesse processo. Então agora é a hora de ir para cima do Bolsonaro, e a gente vai ver com os movimentos da CPMI qual a intenção também dessa CPMI, se é de ir até o final e justamente chegar aí até as Forças Armadas, ou não, ou se vamos ter uma turma maior do deixa disso, né? Acho que agora está chegando nesse ponto, assim. Então, essa provocação, essa ação do Rogério Correia também leva a isso, né? Para a gente saber de fato qual é a intenção dessa CPMI. Tem que tensionar. Tem a turma lá que não quer nada com nada, não quer expor as Forças Armadas, e nós aqui, democratas, que enxergamos exatamente a necessidade de expor, sim. Deixa eu colocar um trechinho da entrevista do Múcio, que é o ministro da Defesa, visivelmente além da necessidade, o momento, né? Como a gente estava falando, esse é o momento de expor as Forças Armadas. Né? Exatamente, olha só. As Forças Armadas existem também nisso, gerar emprego, ajudar as populações que precisam. Ontem mesmo... Gerar emprego para si mesmos, não é isso? Não, o cara começar já a entrevista gerar emprego, uma coisa... Juro que eu fiquei pensando aqui, gerar emprego aonde? Tô falando, a pergunta sincera, aonde? Ai, não, para minha família, para o meu pai, para minha mãe, só faltou ele dizer. Não, gerar emprego. Minha família. Gerar o meu emprego. Não, a pergunta sincera, vai. Emprego do quê? O que é? De soldado, é isso? Não, essa resposta dele ficou uma coisa muito evidente, assim, daquela defesa que tu vai fazer, tu não sabe nem por onde começar e tu larga essa, né? Gerar emprego, meu Deus. Fizemos uma campanha gigantesca no Amazonas, destruindo balsas carésimas. Onde é que está essa campanha gigantesca que ninguém vê? O Múcio precisa mostrar, então, você não acha? Carésimas. Existe isso, Kiko. Carésimas. Então, quero ver. Onde é que está isso aí? Não seria caríssimas, não? Carésimas. Carésimas. Existe carésima lá. Mandou essa aí. Existe. Mas, para o cara falar uma coisa dessa, a pergunta seguinte, cadê então? Não é? Cadê essas balsas explodindo? Cadê os caras sendo presos? São garimpeiros? É isso que ele está querendo falar? É isso? Supostamente é isso, não é? São as balsas de garimpo? É isso que ele quer dizer. Onde é que está isso tudo? São quantas? Deixa eu ver. O Exército foi lá e destruiu. Essa semana a Marinha fez a apreensão de uma quantidade gigantesca de droga, talvez uma das maiores da história do Brasil. Também não estou sabendo, desculpa. Desculpa se eu estou mal informado. Toda vez tem apreensão, mas teve uma apreensão gigantesca de droga?
A maior da Marinha história do pegou? Brasil, não sei. Da história do Brasil? Caramba, velho. O Múcio é um homem desesperado, né? A carinha dele. Olha Não, a carinha essa dele. entrevista aí Não dando um tá beijo. Ó, mostrando isso. Drummond, imagina você vai dormir todo dia, o Múcio fala assim, o senhor, me ligou. O humor Mas muito ainda é louco, melhor parece, do que o né? do Bolsonaro, eu acho. Ai, meu Deus, olha Se lá. tivesse que Forças escolher Armadas, uma boquinha, nossos. O quê? O quê? se tivesse que escolher uma boquinha para dormir ao lado, do Múcio ou do Bolsonaro? Do Múcio, fácil. Entre Que essas duas loucura. opções. Nós temos inimigos aqui. E são esses inimigos que a gente tem combatido todo dia. Inclusive aqueles que trabalham contra a democracia. Então, esses inimigos, eu não sei quem são, mas ele está provavelmente se referindo aos golpistas, certo? O Múcio é o ministro, ele está há 9 meses nesse cargo aí. E tem que vir o Mauro Cid toda hora para expor. O Múcio mesmo não deveria estar tirando esses caras do caminho, não é? O papel dele, na verdade, é ir lá de tentar ser um algodão entre cristais, que é uma coisa, na verdade, boa se você tem muita atenção, tal, e o cara vai resolver. Mas no caso dele, ele é um back de fazenda mesmo, protegendo a corporação militar. Quando eu ouço ele falar em ter muitos inimigos, na verdade, eu entendo que os inimigos são os que estão acusando ou, na verdade, mostrando o dedo do golpismo dentro das Forças Armadas, sabe? Eu não consigo enxergar que esse cara está se referindo aos verdadeiros golpistas, que estão do lado dele o tempo todo. Ele não fez nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada.